Muito bem, meus irmãos, eu quero compartilhar o texto de Romanos, capítulo 5, versos 12 a 18. Nós já temos sido abençoados por Deus durante toda essa noite, esse culto. A gente vem para prestar culto a Deus, mas aquilo que Deus trata no nosso coração enquanto buscamos a presença dEle, acaba por nos preencher e nos alimentar, e nós levamos para casa muito mais do que trazemos para a presença dEle, né? Então, eu quero agora compartilhar com os irmãos Romanos 5, versos 12 a 18, e nós que já falamos sobre a vitória sobre o pecado, a vitória que é simbolizada pelo batismo, nós que já cantamos a respeito do pecado e da vitória que nós temos sobre ele através do sangue de Jesus, a partir desse momento agora nós vamos buscar responder a essa pergunta, né? Já que a gente tem que se preocupar tanto com essa questão do pecado, já que a gente precisa buscar se livrar do poder do pecado, o que é o pecado? Se eu não conseguir responder bem essa pergunta, todas as demais informações a respeito dele não fazem muito sentido. Então eu quero fazer essa leitura com os irmãos e nós vamos, nos minutos que se seguirão, buscarmos responder essa pergunta. Romanos 5, de 12 a 18, a palavra de Deus nos diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era o tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e nosso Pai, pedimos ao Senhor em nome de Jesus, que apliques a tua palavra aos nossos corações e que consigamos responder bem a essa pergunta, o que é o pecado, e que, entendendo bem a respeito do pecado, entendendo bem a situação em que cada ser humano sem Cristo se encontra, que todo aquele que já creu no Senhor se sinta motivado a fazer todo o esforço possível para tornar o teu Evangelho Salvador conhecido. E todo aquele que ouvir essa palavra não tendo tido ainda um encontro com Jesus, possa compreender a urgência dessa decisão e então, abrindo o coração e se rendendo, possa abraçar a tua salvação. Então, faz dessa noite uma noite de consagração de vidas e uma noite de salvação. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém? Amém. O que é o pecado? Será que eu sou mesmo pecador? Às vezes a gente, principalmente quem trabalha com evangelismo pessoal, vai se deparar com frequência com pessoas fazendo esse questionamento. Espera aí, mas como assim eu sou pecador? Né? Eu sou uma pessoa boa, né? Eu respeito os meus pais,
eu respeito as pessoas, eu procuro fazer o bem, né? Eu não mato, eu não roubo, eu não desejo mal para ninguém. Normalmente as pessoas relacionam o pecado com essas coisas. Eu não tenho nenhum tipo de vício, como se o pecado se resumisse a isso. Eu não tenho de que me arrepender. Talvez você já tenha se deparado com alguma pessoa que tenha feito essa declaração, embora não seja tão comum, mas nós encontramos pessoas assim, né? É pecado fumar? Não, então eu fumava, mas agora já tem um tempo que eu parei de fumar. Eu conheci inclusive uma pessoa que ela dizia assim, olha, falta muito pouca coisa para eu ser crente, né? Eu já não fumo, já não bebo, já não faço farra, então, como se ser crente fosse uma coisa assim, apenas um ajuste no comportamento social. Mas será que é só isso mesmo? Quando nós lemos esse texto, nós vemos que a coisa é muito mais complexa do que a gente pode conseguir resumir em poucas palavras. O que o apóstolo Paulo trata nesse texto é que o pecado, ele traz uma consequência que é a separação de Deus. O pecado traz uma consequência que separa o homem não só espiritualmente de Deus, da comunhão com Deus, mas sendo Deus a essência da vida, a fonte de toda a vida, o homem separado de Deus, ele morre. Mas a lei que trata a respeito do pecado de forma pormenorizada, ela foi entregue ao povo de Israel através de Moisés. Então, bom, mas se foi entregue por Moisés, o que acontece com quem não sabia dessa lei? E aí Paulo ele vai falar sobre isso, ele diz, olha, enquanto não existe uma lei que defina isso é certo, isso é errado, então as pessoas não sabem se elas estão realmente pecando. Mas ele diz, mesmo assim, mesmo sem esse conhecimento da lei, as pessoas de Adão até Moisés morriam. A consequência do pecado está ali. O pecado é algo mais sério do que a gente consegue avaliar. Como é que pode o simples fato de eu falar uma mentira, isso se constituir em algo que me separa de Deus? Mas é isso que a Bíblia diz, porque a desobediência à vontade de Deus, a rejeição de uma parte do caráter de Deus, faz com que eu rejeite a Deus por completo. E se eu rejeito a Deus, eu estou separado dele. Então, a partir dessa breve reflexão inicial, eu quero buscar em 3 tópicos responder à pergunta: o que é o pecado? Para que então, aqueles que já creem em Jesus Cristo, tendo essa informação de forma clara, possam ajudar outras pessoas a entenderem isso e a darem o passo de salvação. E se você que está conosco aqui nessa noite ainda não tomou essa decisão por Jesus Cristo, o desejo do meu coração é que essa reflexão dessa noite ajude você a compreender essa urgência de tomar a decisão de aceitar a salvação em Jesus Cristo. O que é o pecado? Podemos dizer que o pecado, em primeiro lugar, é duvidar da palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versos 1 a 5, nos dá conta do primeiro pecado. E o texto diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Alguém já disse que se Eva tivesse um pouquinho mais atenta, ela deveria achar muito estranho o fato de uma serpente começar a falar com ela, né?
O restante dos animais não falavam. Por que aquele bicho vai falar com ela e ela não vai achar estranho, né? Mas o que o texto chama a nossa atenção é que não só o inimigo das nossas almas usa daquele animal para poder tentar a Eva, mas faz com que a tentação ela se volte no sentido de duvidar da palavra de Deus. O texto nos dá conta de que o pecado original foi exatamente esse, o pecado de duvidar de Deus, duvidar da palavra de Deus. Aquele casal, a partir de Eva, mas também Adão, se recusou a acreditar e a confiar naquilo que Deus havia dito. Duvidaram de Deus e preferiram acreditar no que lhes parecia mais confortável e atraente. Foi esse o primeiro pecado. Duvidar da palavra de Deus. Eu tenho dito que o inimigo das nossas almas, ele é trabalhador. Ninguém pode acusar o diabo de ser preguiçoso, ele trabalha o tempo todo. Mas ele não é muito criativo. Na verdade, a tentação continua sendo a mesma. A tentação é de duvidar da palavra de Deus. Deus deu tudo ao ser humano, mas para que o ser humano tivesse liberdade, então Deus estabelece um elemento. Ele diz: olha, você pode usar de tudo, você só não pode tocar no fruto da árvore que está no meio do jardim. O restante tudo é seu, para que você possa desfrutar. Você só não deve me desobedecer. O teste é esse, é confiar. E Deus disse: no dia em que você me desobedecer, você vai morrer, porque você vai me rejeitar, vai rejeitar a fonte da vida. O exemplo bíblico nos mostra que pensamentos errados produzem sentimentos e desejos errados, e que o resultado disso são atitudes erradas que produzem prejuízos. É isso que o texto de Gênesis dá conta. Se eu alimento na minha mente algo que é contrário à vontade de Deus, isso vai produzir em mim sentimentos e desejos que vão me levar a fazer escolhas que são contrárias à vontade de Deus. E se eu entendo que Deus é bom, e dificilmente alguém vai duvidar disso, né, da bondade de Deus. Se eu entendo que Deus é bom e Deus me aconselha em uma direção e eu decido caminhar em outra, então de fato eu estou confiando na bondade de Deus, eu estou confiando que Deus é verdadeiro, que Deus não mente. Rejeitar a verdade de Deus conduz o homem a caminhos tortos, caminhos que prometem satisfação, mas que trazem destruição. Deus está mentindo para você, porque Ele sabe que no dia em que você tomar daquele fruto e comer, você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Deus está mentindo para você, porque Ele sabe que no dia em que você deixar de se submeter à vontade dEle, você será muito maior, você realizará coisas muito maiores, você experimentará coisas muito melhores, você será muito mais feliz. É esse o pecado, é essa a tentação. Rejeite a vontade de Deus e você será melhor, e você conquistará coisas maiores. O primeiro casal acreditou nisso. Vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. De fato, conheceram o bem e o mal, mas não como Deus. Conheceram o bem e o mal, provando do mal e sofrendo as consequências dele. Então, quando nós vemos as pessoas hoje duvidando da palavra de Deus, rejeitando a palavra de Deus para poder viver segundo seus próprios conceitos, o que estão fazendo não é exatamente o mesmo que o primeiro casal fez? A gente olha para o texto bíblico e a gente diz: como puderam fazer isso? Como puderam duvidar do Deus que os criou e que estava cuidando tão bem deles? Mas será que aqueles que duvidam da palavra de Deus hoje não estão fazendo exatamente a mesma coisa? Eu rejeito a palavra, eu me separo de Deus. Os que hoje rejeitam a palavra não são, portanto, melhores do que Adão e Eva.
também não são melhores do que aqueles que ouviram as palavras de Jesus durante o seu ministério e que não só rejeitaram sua palavra, mas também o crucificaram. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O apelo de Deus é para o arrependimento e a fé na verdade divina. Jesus diz: eu sou a verdade. Jesus é a verdade de Deus. Rejeitar esse apelo à salvação é, sem dúvida nenhuma, o maior de todos os pecados. Em Hebreus, capítulo 2, versos 1 a 3, o escritor, falando sobre essa revelação que veio, a revelação progressiva de Deus ao longo de todo o Velho Testamento, e comparando com a revelação de Jesus Cristo, ele chama a nossa atenção para isso. Ele diz assim: olha, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confiada pelos que a ouviram. Ele está dizendo: olha, no passado Deus revelou a sua vontade através de anjos, mas nesse tempo, ele diz, o Filho de Deus, Jesus, veio ao mundo, e nele nós encontramos toda a verdade de Deus. Se aqueles que rejeitaram a informação trazida pelos anjos sofreram as consequências, de que maior condenação estaremos sujeitos, se nós rejeitarmos a mensagem de salvação que nos foi trazida por Jesus Cristo, entregando a sua vida na cruz por nós? Então, pecado é duvidar da palavra de Deus, a palavra que nos foi revelada de forma plena através de Jesus Cristo. Se eu ouço o Evangelho, se eu entendo aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, e mesmo assim eu rejeito, então esse certamente é o maior de todos os pecados. O que mais o pecado é? Pecado é também mostrar-se indiferente ao amor de Deus. João capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então passamos da rejeição, do não crer na palavra de Deus, por se mostrar indiferente à demonstração de amor. Deus nos ama, e eu tenho dito que a gente, às vezes, tem dificuldade de entender quais são os caminhos que Deus estabeleceu para poder cumprir a vontade dEle na nossa vida, para cumprir o propósito dEle na vida da igreja. Às vezes nós olhamos e pensamos assim: puxa, podia ser de um outro jeito, podia ser por um outro caminho, mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Então Ele sabe porque Ele estabeleceu um plano que é diferente daquele que nós achamos que seria bom. Mas uma coisa nós não podemos questionar: é o amor de Deus. Deus não declarou uma palavra de amor. Ele não fez uma poesia de amor para a gente, né? Ele não mandou um coraçãozinho. Deus provou o seu amor quando Cristo entregou a vida na cruz por nós. É isso que a Bíblia diz. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Mais do que sociáveis, Deus nos fez criaturas amáveis. Nós somos carentes de dar e receber amor. A gente não consegue ter satisfação sozinho. Imagina só, né? A gente imagina qualquer conquista, qualquer coisa boa que você deseja conquistar na sua vida.
e de repente, num determinado momento, você conquistou. Isso só tem graça se você tiver com quem compartilhar. Isso só tem graça se você tiver pessoas que vão ouvir você falar sobre a sua conquista e vão sorrir, vão te abraçar e vão compartilhar da sua alegria. A gente tem carência disso, tem carência de demonstrar amor e de sentir o amor. Deus nos fez assim, porque Deus é um ser cheio de amor. Agora, se somos carentes desse amor, de dar e receber amor uns para com os outros, espiritualmente nós somos carentes do amor de Deus. É o amor de Deus derramado em nossas vidas a única coisa capaz de nos libertar do nosso egoísmo. O amor de Deus na nossa vida é a única coisa capaz de nos libertar das nossas suspeitas, dos nossos ciúmes, dos nossos ressentimentos, nos libertar dos nossos temores, orgulhos, nos impedir de cometer os crimes e de nos entregar às guerras. É só quando o amor de Deus preenche o nosso coração que Ele nos liberta dessas coisas. Esse amor, esse imenso amor de Deus, foi revelado a nós através de Jesus Cristo. Então não foi uma declaração, foi uma prova. Romanos 5, versos 5 a 8, a palavra de Deus nos diz isso. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo não morreu por nós porque nós fizemos algo de bom que revelasse o nosso desejo de fazer a vontade dEle. Ele morreu por nós quando todos os nossos pensamentos, todos os nossos desejos estavam na contramão da vontade de Deus. Cristo morreu por nós quando todos os nossos desejos eram egoístas. Quando até no momento em que nós falávamos sobre religião e sobre adoração, nós buscávamos aquilo que trouxesse satisfação para nós, e não obediência a Deus. Quando estávamos assim, Cristo morreu por nós. Deus revela o seu amor para salvar e para trazer satisfação à vida do homem. O Deus que nos criou com capacidade de sermos felizes, Ele nos traz a oportunidade de experimentarmos a felicidade através do sacrifício do seu Filho. Foi isso que Jesus trouxe para nós. Foi isso que Deus, o Pai, fez por nós entregando Jesus. O problema é que, apesar de tão grande demonstração de amor, o homem tem rejeitado esse amor. Isaías, capítulo 1, versículo 2, o profeta, falando da parte de Deus, diz assim: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Deus demonstra o seu amor pela humanidade, mas a humanidade rejeita o amor de Deus. No Calvário, Deus sacrifica o seu único filho por nós. Mas quando o anúncio da morte de Jesus Cristo em favor dos pecadores é feita, o que é que nós ouvimos das pessoas? Nós ouvimos o volte outro dia. Hoje eu estou muito ocupado. Ah, Jesus morreu pelos meus pecados? Puxa, que legal. Mas eu não quero trilhar esse caminho agora. Agora eu quero aproveitar a minha vida. Eu quero viver do meu jeito. Eu não estou interessado em saber desse amor de Deus, desse sacrifício que Ele fez por mim. Eu quero apenas viver a minha vida. E aí eu fico imaginando como fica o coração de Deus, o Deus que sacrificou o seu Filho por mim, e Ele ouvir de mim essa atitude de indiferença em relação à dor que Ele sofreu, a dor que Jesus sofreu para me salvar. Como é que estamos lidando com essa demonstração do amor de Deus?
Então, o pecado é essa rejeição do amor de Deus, essa demonstração de indiferença em relação ao amor que Ele sentiu e que demonstrou por nós. Haverá maior insulto a Deus do que esse? Peca, portanto, aquele que trata com indiferença o amor demonstrado na cruz por nós. Deus sacrificou o seu Filho. Eu não posso lidar com isso com indiferença, eu não posso tratar isso como algo de menor importância. Por fim, pecado é se rebelar contra a autoridade de Deus. Atos capítulo 17, versos 24 a 30, o apóstolo Paulo, escrevendo ou declarando lá no Areópago, em Atenas, ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena a todos, em todos os lugares, que se arrependam. O Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, não leva em conta os tempos da nossa ignorância, mas nos chama neste tempo ao arrependimento. Paulo nos apresenta Deus. É interessante porque quando Paulo discursa a respeito desse Deus, ele havia passado por uma praça onde havia altares aos mais diferentes deuses, e num determinado momento ele se depara com um altar vazio. E ali, naquele altar, estava escrito: ao Deus desconhecido. E ele diz: é esse Deus que vocês acreditam que exista, mas que não conhecem, que eu quero apresentar para vocês. O ser eterno, o supremo criador e governador do universo, aquele que tudo criou, dirige e sustenta, aquele que tem tudo nas suas mãos. É tão grande que ele não pode ser ilustrado, ele não pode ser, como é que fala, né? Não pode ser apresentado através de uma imagem, de uma escultura. Ele é o Todo-Poderoso, ele criou as leis naturais, a lei da reprodução, do crescimento segundo a sua espécie, ele criou os sistemas. Aliás, quando se fala a respeito de criacionismo, uma coisa que se fala muito é a respeito dos sistemas, né? As coisas não existem de forma aleatória, elas não existem por acaso, elas existem em sistemas. Aliás, dentro de nós, né, existem sistemas, né? Sistema respiratório, existe todo um complexo. A coisa não funciona de qualquer jeito. Sistema circulatório, sistema digestivo. A gente olha para fora de nós, nós temos os ecossistemas, nós temos o sistema solar, sistemas que funcionam, que têm leis que regem. O Deus que criou tudo isso, Ele criou com uma lógica. E com o seu poder, Ele faz tudo isso funcionar. Não dá para a gente contrariar as leis criadas por Deus e não sofrer as consequências dela. Deus criou a lei da gravidade. Não dá para eu sair aqui pela porta, resolver passar por aquele murinho ali para descer direto na calçada. A altura ali é grande, a gravidade vai
causar algum prejuízo. Não dá para a gente contrariar as leis de Deus. O Deus que criou as leis naturais também criou as leis morais e as leis espirituais para o benefício da sua criação. Deus não fez essas coisas para nos escravizar, Ele fez para nos abençoar, mas Ele fez isso para um ser humano que o reconhecesse como Deus e que vivesse segundo a sua vontade. Então, o que aconteceria se os planetas e os astros se rebelassem contra as leis estabelecidas pelo Criador? E se os animais deixassem de seguir o seu instinto? Mas o homem não foi criado com um instinto. O homem foi criado livre para se relacionar com Deus, para contemplar e reconhecer o caráter de Deus na sua criação e glorificar a Deus. O homem foi criado livre. O único a receber liberdade para experimentar esse relacionamento com Deus. E aí o homem usa dessa liberdade para rejeitar a Deus, para escolher caminhar na contramão de Deus, dizendo-se dono do seu próprio nariz, né? E o pastor Rick Warren costuma dizer isso, né? Ou pelo menos costumava, que pecado é o desejo do homem de ser dono do seu próprio nariz, de não querer se submeter a Deus, de não querer reconhecer alguém acima dele. Então, dizendo-se dono do próprio nariz, o homem se recusa a seguir as orientações de Deus e se inclina a fazer aquilo que Deus proíbe, ignorando que Deus é a fonte da vida e que fora de Deus está a morte. Não é Deus que rejeita o homem, é o homem quem rejeita Deus. Deus está o tempo todo nos buscando, Deus está o tempo todo estendendo a sua mão de salvação, mas Ele não pode nos abraçar se no nosso coração nós estamos rejeitando a Ele. É preciso que a gente entenda isso, é preciso que a gente reconheça Deus como soberano Senhor da sua criação. Essa rebeldia traz como pagamento a morte. Romanos 6, verso 23, pois o salário do pecado é a morte, é isso que a Bíblia diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus quer que tenhamos vida. Se o homem morre, é porque ele escolhe a morte. Em Jesus, Deus quer salvar o homem da sua ignorância, quer salvar o homem da sua rebeldia, quer salvar o homem da morte eterna. João capítulo 11, versos 25 e 26, o texto diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E com essa pergunta, Jesus chama a nossa atenção para o fato de que precisamos crer que nele está a salvação, que nele está a vida, e que se estamos mortos, se um dia estivemos mortos por causa do nosso pecado, em Cristo nós temos vida. O pecado nos separa de Deus. Não adianta eu classificar o meu pecado como um pecado menor. Não adianta eu dizer que Deus me entende ou que Deus conhece o meu coração. O meu pecado me separa de Deus. E a única forma de eu me livrar do poder desse pecado é através do plano que Deus criou, o plano de salvação através da fé em Jesus Cristo. Nessa noite, Deus estende a sua mão de salvação e Ele estende o seu convite. Ele diz, olha, o pecado que alcançou a humanidade não foi escolha minha, mas eu escolho a salvação da humanidade, através de Jesus Cristo, o meu Filho. Deus estende a nós o seu convite de salvação. O Deus que nos criou para que desfrutássemos do amor dEle, convivêssemos com Ele, é o Deus que estende a sua mão de salvação e diz, volta para cá. Em Cristo eu perdoo os seus pecados. Em Cristo eu trago você de volta para a comunhão comigo. Em Cristo eu concedo a você vida. Cada um de nós tem a oportunidade de escolher
escolher colocar a vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, escolher confiar em Deus, não duvidar da sua palavra, escolher se comprometer com o seu amor e valorizar o seu amor, escolher habitar no seu reino, no reino onde Ele é Senhor, mas um Senhor bom, um Senhor que não me chama de escravo, mas me chama de filho. Deus estende a cada um de nós esse convite, mas cada um de nós precisa tomar a sua decisão. O filho não pode tomar a decisão pelo pai, o pai não pode tomar a decisão pelo filho. Cada um de nós dá conta de si mesmo a Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu não conheço o seu coração. Talvez todos os que estão aqui nessa noite já tenham tomado a decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Talvez todos os que estão aqui já tenham comprometido sua vida com Ele. Eu não sei. Mas o convite não é meu, o convite não é da Igreja Batista no Granbury. O convite é de Deus. Deus convida o pecador ao arrependimento. Se o pecado é essa indisposição em fazer a vontade de Deus, é duvidar de Deus, é rejeitar o amor de Deus, é se colocar rebelde em relação ao poder e à soberania de Deus, então a salvação é o convite a se livrar dessa escravidão e a viver com Deus. Eu não sei se há alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, mas se houver, eu gostaria de orar com você. Talvez depois de ter ouvido essa palavra e ter entendido essa questão do pecado, você pense assim: olha, eu preciso me livrar disso. Se isso está na minha vida, está me separando de Deus, eu preciso me livrar. E aí, como é que eu faço isso? Você pode orar, fazer uma oração simples. Se ela é sincera, então Deus vai abraçar você. Você pode orar assim: Senhor, eu não quero mais viver essa escravidão de pecado. Eu não quero mais viver a minha própria vontade. Eu não quero mais duvidar da Tua palavra, porque o Senhor é bom. Eu quero viver segundo a Tua vontade. Eu não quero mais ignorar a demonstração de amor do Senhor. O Teu Filho morreu por mim. Isso é muita coisa. Eu quero desfrutar dos benefícios desse sacrifício. Eu não quero mais ser Senhor da minha vida, porque isso não tem dado certo. Isso não tem produzido os resultados que eu gostaria. Eu quero viver segundo a Tua vontade. Eu quero que o Senhor seja o soberano Senhor sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor cuide de mim agora e para sempre. Então eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim e que faça habitar em mim o Teu Espírito, o Espírito de adoção que me torna Teu Filho. Opera esse milagre em mim, Senhor, em nome de Jesus. E se você orou dessa forma, então o milagre aconteceu, porque Deus não é homem para mentir. Ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você fez essa oração? Se você fez, eu gostaria que você levantasse a sua mão, apenas para que eu pudesse identificar você e a igreja pudesse orar pela sua vida. Alguém nessa noite fez essa oração entregando a vida a Jesus? Eu quero crer que todos os que estão aqui, então, já pertencem ao Senhor. Eu quero convidar você, então, a se colocar de pé. Nós vamos entoar esse hino.